Boa noite. Professores, alunos e funcionários da Universidade Federal de Pernambuco irão às urnas na próxima quarta-feira indicar o candidato a reitor de sua preferência. O resultado da votação sinalizará a construção de uma lista tríplice a ser encaminhada ao governo em Brasília. Desta lista tríplice, espera-se, sairá o nome do novo reitor da UFPE. O Opinião Pernambuco de hoje dá sequência à série de entrevistas com os candidatos a reitor. Ontem foram sabatinados os professores Daniel Rodrigues e Edilson Fernandes. Hoje é a vez dos professores Alfredo Gomes e Jerônimo Libonati e também da professora Florisbela Campos. Cada um deles será entrevistado individualmente durante um bloco do nosso programa, numa ordem definida por sorteio. O primeiro entrevistado da noite é o candidato Alfredo Gomes. Veja agora um breve perfil do professor Alfredo. Alfredo Macedo Gomes graduou-se em Psicologia em 1990. 5 anos mais tarde, em 1995, concluiu o mestrado em Sociologia pela UFPE e, em 2000, o doutorado em Educação pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, onde realizou estágio pós-doutoral junto ao Centro para a Globalização, Sociedades e Educação, no biênio 2010-2011. Atualmente, ocupa a função de diretor do Centro de Educação da UFPE. O professor Alfredo Macedo Gomes é o candidato de número 55 a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Tem como vice o professor Moacir Cunha de Araújo Filho, formado em Engenharia Civil pela UFPE, com mestrado em Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo e doutorado em Física e Química do Meio Ambiente pelo Instituto Politécnico Nacional de Toulouse, na França. Atualmente é professor titular do Departamento de Oceanografia da UFPE. Professor Alfredo, boa noite. Boa noite. Muito obrigada Boa pela noite, sua presença aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou propor que a gente comece essa conversa falando um pouco de questões que interessam a sociedade de um modo geral e depois a gente vai particularizando a conversa. Bom, são tempos difíceis, né? Assim, acho que quase ninguém desacredita das particularidades desse momento. O que motivou o senhor a uma candidatura a reitor da Universidade Federal de Pernambuco num cenário de adversidades? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, nós entendemos que a Universidade Federal de Pernambuco necessita recuperar o seu protagonismo político, de articulação política, acadêmico e científico. É necessário, portanto, que nesse contexto tenha alguém junto com um grupo que o apoia e que lidera esse processo para fazer a defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, plural e diversa. O nosso movimento chama-se MUD, portanto é um movimento de união, democracia e excelência. Então pleiteamos inicialmente uma pauta ampla de unificação de todos os segmentos da Universidade Federal, não só aqui internamente, mas de forma articulada com os movimentos sociais, com a sociedade civil e também nacionalmente, com a ANDIFES e a Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Pública, FASUBRA, entre outras instituições, para realizar a defesa da universidade pública. As universidades públicas são patrimônio estratégico da sociedade brasileira. Portanto, nós temos que preservar, porque ela ocupa um papel estratégico no desenvolvimento humano do Brasil, no desenvolvimento econômico, social e cultural. Precisamos, portanto, liderar um movimento junto com toda a sociedade, com os estudantes, os técnicos e professores, em defesa desse patrimônio que realiza, na atualidade, 95% da pesquisa no Brasil. O senhor falou aí em defesa da universidade pública. No último dia 15, mais de 1 milhão de pessoas, entre alunos e professores, foram às ruas em defesa da universidade pública. Isso, perfeito. Em Recife, inclusive, teve uma grande mobilização. O senhor estava lá? Estávamos
todos presentes nessa manifestação. Todos que fazem o MUD, o FPE, participam há muito tempo de processos e de políticas e associações que defendem a universidade pública. Portanto, estávamos presentes nesse movimento, entendemos que foi um movimento muito bem organizado, que mandou uma mensagem clara para o governo federal, da relevância e importância das universidades federais e também da educação de maneira geral. Nós precisamos ter uma universidade forte, entregá-la, portanto, às futuras gerações, para que o Brasil possa sair fortalecido e se posicionar de forma adequada na geopolítica global, onde nós temos uma divisão internacional do conhecimento. Nós não podemos subestimar a importância das universidades nesse processo de internacionalização que existe. A Universidade Federal, assim como as demais universidades públicas brasileiras, são fundamentais nesse processo de reposicionar o Brasil dentro de um projeto de nação. Eu dei uma olhada na sua carta-programa e nessa carta-programa o senhor enfatiza muito, eu diria, a necessidade de se lutar pela preservação da autonomia universitária. Duas perguntas para o senhor. Se o senhor acha que essa autonomia está ameaçada, de fato, e como defendê-la? O que é que o senhor propõe em defesa da autonomia universitária? Na verdade, o atual governo tem feito determinados movimentos e iniciativas que ameaçam a autonomia da universidade pública, né? Eu costumo dizer que a Constituição de 88, resultado das lutas populares, né, estabeleceram ali os pilares fundamentais da universidade pública, entre os quais se inclui a questão da autonomia universitária, a questão do financiamento estatal das universidades e a liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e assim sucessivamente. Estou citando esses três pilares, mas há outros que são importantes. No contexto atual, há iniciativas que ameaçam retirar da universidade, portanto, a sua autonomia. Em que sentido? Por exemplo, na indicação do próprio reitor. Então, a nota técnica que foi estabelecida no processo de transição claramente tenta constranger a universidade, limitar a universidade na sua autonomia de indicação do seu reitor e vice-reitor. Então, é fundamental que nós possamos fazer uma luta ampla de forma articulada nacionalmente para evitar que qualquer ameaça à autonomia da universidade, no seu sentido mais amplo do termo, aconteça. Por isso, eu costumo dizer, Estela, que é fundamental, né, que nós façamos uma pauta única nacionalmente para conversar com o governo sempre de forma coletiva, em termos de associação e de representação. Todas as universidades públicas brasileiras. Todas as universidades públicas brasileiras, assim como os institutos federais, né? Não podemos fazer negociações individuais, porque se assim o fizermos, nós vamos, consequentemente, fraturar o campo e diminuir a importância e o poder de negociar com o governo federal. Então, é fundamental que a liderança nacional das universidades coloque uma pauta unificada e permaneça nessa pauta o tempo todo. Não dá para você fazer negociações individuais com uma universidade e outra. O senhor diria que as universidades públicas brasileiras, as universidades federais mais especificamente, estão sob uma campanha difamatória? Isso. As universidades estão sendo ameaçadas. Há claramente uma campanha que eu diria assim, baseada em fatos que não tem fundamento na realidade, né, distorcendo, portanto, um conjunto de opiniões, né, sobre a universidade, né? É preciso que o governo entenda, né, a relevância e a importância da universidade e tenha a universidade como, digamos assim, como pilares fundamentais do processo de desenvolvimento do Brasil, né? Não é possível, portanto, colocar a universidade como inimiga do povo e como inimiga do governo. A universidade está aqui há bastante tempo, né, contribuindo, portanto, para o desenvolvimento científico, tecnológico,
econômica e cultural do nosso país e precisa que o governo entenda a sua importância do ponto de vista mais amplo. Então, campanhas difamatórias, né, que criam preconceito quanto à universidade, na verdade, são baseadas em princípios completamente errôneos sobre a importância da universidade e seu papel na sociedade. Portanto, nós temos o dever de esclarecer a população, né, da importância da universidade e o quanto ela vem contribuindo efetivamente, né, para a melhoria da sociedade. Não apenas, mas isso é importante, né, formando as gerações futuras, né, em todas as áreas de conhecimento, né, realizando projetos de extensão, realizando pesquisa, o que transforma consideravelmente a nossa realidade, fazendo inovação e transferindo tecnologias, né, tanto para a indústria, o comércio, mas sobretudo para os setores públicos que precisam também estar articulados. Por isso que nós temos insistido, e essa é uma pauta fundamental do nosso projeto Muda UFPE, que nós temos que resgatar o papel e a importância política da universidade de fazer as articulações, né, com a sociedade pernambucana, a sociedade regional de maneira geral e a sociedade brasileira, né? Precisamos liderar, portanto, a universidade para mostrar a relevância e a importância dela no contexto atual, mostrando como já vem fazendo isso historicamente. A Universidade Federal de Pernambuco e todas as outras universidades têm, vou chamar de 3 públicos internos, né? Tem os professores, tem os alunos e tem os funcionários. Considerando aí esses 3 segmentos, na sua opinião, na sua prospecção de gestão como reitor, possível reitor da UFPE, o que é que o senhor considera prioritário nesses 3 segmentos, professores, alunos e funcionários? Eu vou começar falando inicialmente da necessidade, né, no contexto atual da universidade, de fazer a redefinição do modelo de gestão da Universidade Federal. É preciso um modelo de gestão que não seja burocratizado, né, que não se afaste efetivamente dos reais problemas que acontecem nos diferentes espaços da universidade. Isso é um primeiro ponto. Um modelo de gestão baseado no diálogo e com capacidade efetiva de responder aos reais problemas da universidade. Segunda questão que é fundamental, né? Precisamos ter políticas de permanência para os estudantes da universidade, né? Eu vou citar aqui para você a questão, portanto, entre outros aspectos, do restaurante universitário. Quando eu ingressei na universidade nos anos 80, havia um restaurante universitário, né, que funcionava lá perto da educação física. O restaurante, ele tinha mais ou menos a capacidade do restaurante atual, certo? Isso em que época? Nos anos 80, certo? Nos anos 80 tinha um restaurante ali que funcionava em cima da Diner. Atualmente é a Diner lá, né? Ele tinha, portanto, a mesma capacidade do restaurante atual que nós temos na universidade. A população estudantil, ela teve 2 mudanças substanciais nesse período. Ela triplicou, nós éramos aproximadamente entre 15 e 18 mil estudantes, triplicou nesse período. Hoje nós temos praticamente 32 mil estudantes na graduação e mais 8 mil estudantes aproximadamente na pós-graduação. Então você triplicou a população estudantil, mas ela teve uma mudança fundamental que foi introduzido pelo sistema de cotas. Sem querer lhe interromper, só lhe avisando que o nosso tempo total são 17 minutos e que o senhor tem 3 minutos. Eita danado. Bom, na verdade, então, o que acontece? Mudou substancialmente a população estudantil pelo sistema de cota, uma vez que o perfil socioeconômico desses estudantes são oriundos de escolas públicas, né, e entra em todos os cursos e turnos da universidade em 50%. E o atual restaurante universitário, portanto, não dá conta desse processo. A nossa proposta é, então,
duplicar a capacidade de alimentação universitária nesse período, fazendo de forma descentralizada, construindo uma unidade lá na área 2 e a outra unidade na área de saúde. Em relação aos técnicos, então, nós temos que apresentar de forma cristalina uma política de gestão de pessoas, né? Carece a universidade de apresentar uma política de gestão de pessoas no que se refere, portanto, aos processos de permuta e redistribuição interna, baseado em critérios transparentes e objetivos, né? Também fazer a seleção do pessoal técnico, administrativo e docente para cargos da administração central, diretorias e coordenações. Isso de forma transparente e cristalina. Deixa eu chamar um outro serviço da universidade que aparece no seu programa e que é estratégico, que é o Hospital das Clínicas. Vou lhe pedir diagnóstico e propostas para o Hospital das Clínicas. Vou pedir para responder em 1 minuto, para lhe dar 1 minuto final para suas considerações. Em relação ao Hospital das Clínicas, nós estamos fazendo uma proposição que foi, inclusive, conversado com um grande número de servidores do hospital, que é a criação de um conselho gestor para fazer o monitoramento, a formulação de políticas de forma participativa. Esse é o principal elemento, uma vez que, dada a complexidade atual do Hospital das Clínicas. Eu gostaria de encerrar, dirigindo a todos aqueles, que fazem parte da comunidade universitária, pedindo que faça a escolha durante esse período eleitoral pela mudança, Nós estamos com uma proposta de mudança, MUDES é o 55, queremos fazer a redefinição do modelo de gestão da universidade, construir um modelo fundamentado no diálogo, mas voltado também para desenvolver uma política de excelência multireferenciada em toda a universidade. Também fazer a defesa da democracia interna da universidade, constituir esses valores como valores fundamentais ao processo e defender a universidade pública no contexto nacional. Portanto, no dia 29, voto no 55. Boa noite mais uma vez, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Opinião Pernambuco e boa sorte aí nessa retinha final aí da sua campanha. Muito obrigada. Obrigado também. A gente volta daqui a pouquinho, nosso intervalo é curto, você sabe. Até já. Estamos de volta com a edição especial do Opinião Pernambuco, que hoje dá sequência à série de entrevistas com os candidatos a reitor da UFPE. Neste segundo bloco do programa, eu converso com a professora Florisbela Campos, única mulher entre os 5 candidatos que se colocaram até aqui para comandar a reitoria da Universidade Federal de Pernambuco. Antes da nossa entrevista, vamos ver um breve perfil da professora Florisbela. Florisbela de Arruda Câmara e Siqueira Campos é graduada em nutrição pela UFPE desde 1978. Concluiu o mestrado em nutrição em 1983 e o doutorado em 1999, também pela Universidade Federal de Pernambuco. Na UFPE, além das atividades acadêmicas, ocupou a função de diretora do Centro Acadêmico de Vitória entre 2006 e 2015 e, na atual gestão, ocupa a função de vice-reitora da UFPE, ao lado do atual reitor, professor Anísio Brasileiro. A professora Florisbela de Arruda Câmara e Siqueira Campos é a candidata de número 53 a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Tem como vice o professor André Luiz de Medeiros Santos, graduado e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado em Ciência da Computação pela Universidade de Glasgow, na Escócia. Atualmente, o professor André Luiz Santos ocupa a função de diretor do Centro de Informática da UFPE. Professora, boa noite. Muito obrigada pela sua presença aqui no Opinião Pernambuco. Vou começar essa nossa conversa fazendo para a senhora a mesma pergunta que o Opinião Pernambuco está fazendo para todos os candidatos a reitor da UFPE. O que
que lhe motiva a pleitear esse cargo de reitor da UFPE? E a pergunta vem considerando esse quadro adverso, esse momento difícil para a educação pública brasileira. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Agradeço a presença. Eu tenho 40 anos de Universidade Federal de Pernambuco. Entrou como aluna? Não, 40 anos como funcionária da Universidade Federal. Como funcionária da Universidade. Entrei em 79, como professor. Então, nesses 40 anos, eu trabalhei até 2010 no Centro de Ciência da Saúde, fui chefe de departamento, fui coordenadora de curso, ocupei vários cargos, conheci boa parte da estrutura da universidade. Em 2006, eu participei do projeto de interiorização da universidade, então eu fui a criadora do projeto junto com outros colegas do Centro Acadêmico de Vitória. Fui para Vitória, depois me transferi para Vitória e fiquei 9 anos como diretora de centro. Então eu conheço relativamente bem a estrutura da universidade, venho acompanhada de um grupo do Fórum dos Diretores que me indicou para compor com o professor Anísio essa gestão atual. E mais uma vez, junto com o Fórum, eu estou pretendendo realmente concorrer, mesmo com a situação financeira é difícil. O orçamento da universidade vem caindo de 2010, 2011, 12 para cá, ele vem caindo assustadoramente. A gente tinha uma verba de investimentos de aproximadamente 100 milhões naquela época. Agora nós estamos com 8 milhões nesse ano e 8 milhões que não saiu e que provavelmente a gente vai ter um bloqueio total nos investimentos. Então isso me motiva, eu conheço a universidade, vivo a universidade e quero ajudar. Quero, junto com o grupo, junto com todos os colegas, participar para melhorar a gestão, para desburocratizar a universidade, tornar ela mais relevante, mesmo num contexto onde eu acho que é nesse momento que precisamos mostrar para a população a importância das universidades públicas. Esse corte ou contingenciamento, porque o ministro da Educação começou falando em corte, depois começou a falar em contingenciamento, de 30% no orçamento, aí no caso da UFPE, implica numa retenção de mais de 50 milhões. Mais de 50 milhões. O que a senhora prospecta, se colocando aí como possível reitora da universidade, nessa situação? De uma situação de pouco dinheiro e agora com essa retenção de mais de 50 milhões do orçamento da universidade. Pense que nós tínhamos 100% para o ano, já gastamos 40%, porque nós estamos em maio, em torno de 40%. Faltam 60%, houve um corte de 30%. Desses 30%, a metade, 15%, é do PNAES, Programa Nacional de Assistência Estudantil. Então, nós não podemos mexer nele. Então, na realidade, nós temos 15% com os 40%, 55% para cumprir o ano de 2019. Não fechamos, a conta não vai fechar. A universidade realmente, a partir de agosto ou setembro, se não houver uma reversão, ela vai passar por sérias dificuldades, porque nós vamos deixar de pagar as contas. A senhora acredita numa reversão de quadro? Acredita que o governo pode rever esse... Veja, vai depender, eu acho que precisamos, nós, reitores, todo a Andifes, as pessoas que estão na direção dessas 63 universidades federais do Brasil, todas na mesma situação, acho que tem que fazer uma frente junto com os parlamentares, como já está sendo feito, a frente parlamentar já está funcionando. Nos estados aqui nós fizemos uma audiência pública na Assembleia, eu acho que tem que realmente haver um trabalho conjunto de toda a população, das universidades e a sociedade entender a importância da universidade pública, que é onde se faz pesquisa no Brasil. 95% da pesquisa no Brasil vem das universidades públicas e essas pesquisas vão ser fortemente impactadas. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora está dizendo aí que 95% das pesquisas vêm das universidades públicas. Recentemente, o presidente da República falou que essas pesquisas vinham das universidades particulares.
Eu pergunto para a senhora se esse conhecimento gerado dentro das universidades, esse trabalho de pesquisa, se de alguma forma ele é um conhecimento que fica intramuros. E se isso acontece, se isso vulnerabiliza a universidade diante do conjunto da sociedade, ao ponto do presidente da República dar uma informação equivocada. Veja, essa não é a primeira informação equivocada que vem do atual presidente. Na realidade, essas pesquisas elas são divulgadas em revistas internacionais, vários tipos de pesquisa. A gente está falando em revistas, mas tem a produção da universidade, ela é ampla. Ela vai de livros na área de filosofia, ela vai de música, na área de música, vai nas publicações, nas áreas mais técnicas. Então, isso é publicado. A imprensa divulga os rankings, então a gente sempre está divulgando os rankings. Quer dizer, há uma divulgação. Talvez a sociedade ela não entenda a importância da universidade como essa grande produtora de conhecimento no Brasil. Acho que a gente tem que chegar mais perto da sociedade para ela entender melhor o nosso papel. E como é que a senhora, se reitora, pretende fazer isso? Não, nós precisamos realmente abrir mais as portas da universidade, mudar um pouco a gestão da universidade, ela se abrir mais para a sociedade. Nós temos um novo estatuto, esse estatuto será implantado até outubro deste ano. Nele já tem uma mudança que é o chamado Conselho Social, onde a gente vai ter um conselho consultivo dentro da universidade, que vai ser um contato da universidade com a sociedade, para trazer para a universidade as demandas da sociedade e, ao mesmo tempo, ajudar na nossa comunicação, né, fazer editais, também fortalecer uma área da universidade que é muito importante, principalmente nos campos de interior, que é a área de extensão. E é com essa área de extensão que a gente, com o trabalho de extensão, que a gente fica mais ainda conhecido da sociedade. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta, aproveitando aí o que foi colocado. Vamos considerar tempos difíceis, né, de verba curta. Dentro disso que a senhora apresentou na sua carta-programa, suas intenções para com a universidade, o que tem ali que é inegociável, independente da verba que a senhora tenha para trabalhar? O modelo de gestão, principalmente em relação à gestão de pessoas, a gente precisa urgentemente fazer editais internos de remoção, de redistribuição em alguns setores. Nós tivemos um corte de 600 cargos que foram extintos. Então, é urgente que a universidade redimensione seu pessoal, porque estamos numa situação onde alguns setores estão com poucas pessoas e talvez outros tenham um pouco mais. Então, a gente tem que fazer um modelo, uma política de gestão de pessoas, onde a gente defina um melhor aproveitamento desse pessoal técnico capacitado que nós temos. Nossos técnicos têm especialização, mestrado, doutorado, então nós podemos aproveitar esses técnicos de melhor maneira, mudar a gestão no sentido de ser mais equânimes e principalmente de ser mais práticos em alguns modelos. Então nós temos um curso com 100 alunos, 2 funcionários, um curso com 500 alunos, 1 funcionário. Então, quer dizer, você tem que fazer um redimensionamento, você tem que mudar o modelo, fazer estruturas mais compartilhadas. A universidade ela é muito individualizada, então nós temos que compartilhar algumas coisas para poder a gente mexer no modelo, esse modelo se modernizar e a gente conseguir ajudar a ultrapassar esse período de crise, é um período difícil. A senhora está falando aí numa perspectiva administrativa, numa perspectiva de gestão. O que a senhora propõe especificamente em relação aos alunos, uma política estudantil? O que a senhora não está disposta a negociar nessa área? Veja, uma coisa que nós temos que lutar para não abrir mão, primeiro, dos alunos que entram por cota, nós usamos o total de cotas possível, então nós vamos continuar fazendo as entradas anuais dos nossos alunos, respeitando a lei de cotas, né? E nós precisamos ter um orçamento suficiente para que esses alunos não só entrem, mas como eles permaneçam na universidade. A UFPE ela tem muitos alunos nesse recorte social do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Então, os recursos nunca foram
suficientes para a quantidade de alunos que chegam na UFPE, como ela é um polo regional e o SISU é uma chamada nacional, nós recebemos muitos alunos de outros estados. E esses alunos que chegam aqui, eles vêm nesse recorte social do PNAES. Então, isso aí não é negociável, a gente tem que lutar junto ao governo federal para o orçamento do próximo ano, para a gente, se possível, aumentar esse dinheiro do PNAES, porque a universidade já está colocando dos seus próprios recursos para complementar o dinheiro do PNAES, porque ele não é suficiente. Eu acho que o estudante, ele é a razão da universidade existir, então a gente não pode abrir mão do mínimo que a gente pode dar para esse estudante permanecer e não abandonar a universidade. A senhora está falando aí em evasão, né? O que é que explica? Vocês têm um estudo que mostre as causas dessa evasão de uma universidade pública e uma universidade de referência? A nível nacional, a Andifes fez um estudo sobre a evasão e retenção das universidades brasileiras. A gente sabe que tem áreas que tradicionalmente, não só no Brasil, elas têm uma maior evasão e retenção, que são aquelas áreas mais duras, né? As áreas de matemática, engenharia, então elas têm uma maior evasão e retenção. As áreas de saúde são aquelas que têm a melhor taxa de sucesso, que é o contrário. Então elas formam bem, né? Mas existe uma série de fatores internos, né? Fatores do próprio recorte social do aluno não se conseguir manter, né? E fatores também da própria universidade, da estrutura da universidade, da própria formação dos professores, né? Disciplinas que têm uma reprovação acima da média. Então, é um trabalho que tem que ser feito para diminuir realmente essa evasão e a retenção. A UFPE é uma que fica dentro da média, ela é uma universidade considerada que tem uma evasão e retenção confortável diante da média nacional. Prédio da Sudene. O prédio da Sudene, que hoje pertence à universidade. E está lá sem uso. Não, ele já está começando, a semana passada já se começou a fazer algumas remodelações, até porque a gente vai aproveitar o prédio onde era um antigo restaurante, porque nós não precisamos ampliar o nosso restaurante universitário, que ele é pequeno. Então, essa é uma proposta que tem que ser feita. Essa é uma proposta da atual gestão ou sua como uma possível reitora da UFPE? Já é uma ideia dessa gestão e minha proposta porque é necessário. Eu sou nutricionista e aquele restaurante ele é inadequado para o número de estudantes que nós temos. Então, uma maneira, numa crise dessa, mais rápida da gente conseguir é usar a estrutura do antigo restaurante da Sudene. E tem que fazer algumas adequações, precisamos fazer uma licitação. Isso estava previsto para esse segundo semestre, mas com os cortes, se não for revisto os cortes, essa ampliação ela vai ter que ser adiada para o próximo ano. E aí vem um problema mais sério, o orçamento de 2020, que essas alturas o governo já estava negociando no ano passado, e essa negociação só vai ser feita a partir de agosto ou setembro. Então, é outra luta das universidades. A senhora tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu queria agradecer a todos, né, agradecer a oportunidade, pedir aos colegas, né, toda a comunidade da universidade, que leiam os programas dos candidatos, que reflitam, escolham o melhor, né? Leiam muito bem o nosso lema, que é acolher e inovar. Então, esse é o nosso objetivo, acolher e inovar, acolher aqueles que já estão na universidade e os novos que estão chegando. Então, eu peço a todos que, depois de ler os programas, no dia 29, não esqueçam de votar e votem no 53, para acolher e inovar. Muito obrigada mais uma vez, boa noite mais uma vez, boa sorte aí na campanha, na reta final. O nosso intervalo é curto, a gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nosso entrevistado agora é o professor Jerônimo Libonati, também ele disputando uma indicação para a reitoria da UFPE. Antes,
Vamos a um breve perfil do professor Libonati. Jerônimo José Libonati concluiu a graduação em Ciências Econômicas em 1986 pela Faculdade de Ciências Humanas, ESUDA. Em 1991, pela mesma faculdade, concluiu a graduação em Ciências Contábeis. Em 1996, concluiu o mestrado e em 2002 o doutorado, ambos em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo. Concluiu o pós-doutorado em 2018 pela Escola de Negócios da Universidade de East Anglia, no Reino Unido. Atualmente, é diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Jerônimo José Libonati é o candidato de número 59 a reitor da UFPE. Tem como vice o professor José Luiz de Lima Filho, graduado e mestre em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado em Bioquímica e Microbiologia pela Universidade de St. Andrews, na Escócia, e pós-doutorado em universidades da Alemanha, Japão e Estados Unidos. Atualmente é diretor do Laboratório de Imunopatologia Keizo Azami, o LICA, da UFPE. Professor, boa noite, grata pela sua presença. Vou aproveitar aí a informação do perfil que a gente exibiu, dando conta da sua vida acadêmica, da sua formação, ciências econômicas e ciências contábeis. Vou aproveitar para lhe perguntar a sua opinião sobre a importância da filosofia e da sociologia como disciplinas dentro de uma universidade e como profissão no Brasil. E, claro, a minha pergunta aí está sendo motivada pelas declarações do ministro da Educação. Okay. Então, o senhor tem formação em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. Qual a importância estratégica da filosofia e da sociologia no universo universitário? Boa noite, Estela. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com você, para colocar todas as nossas propostas, falar de UFPE, a nossa querida UFPE, que é tão relevante para a comunidade, né? O UFPE que faz tantas pesquisas importantes na área de petróleo, né? A Petrobras hoje, por exemplo, é o maior investimento da Petrobras, está na UFPE, no Brasil, o maior investimento em pesquisa, perfeito. E fora as áreas de produção, de engenharia de produção, na área de ciências sociais aplicadas, ao qual eu sou diretor, serviço social, economia. Então, a UFPE é um equipamento de desenvolvimento econômico e social relevante para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa região e para o Brasil. E é tão querida que a gente tem que ter muito cuidado com ela, né? E, respondendo a tua pergunta, é essencial, né? Filosofia, sociologia, eu estudei isso no meu programa, eu sou da área de ciências humanas e jamais a gente pode aceitar a hipótese que esses cursos não sejam dados, ministrados. Essas declarações que ocorrem, elas vão de encontro à autonomia da universidade no aspecto acadêmico. As universidades têm sim autonomia acadêmica para definir suas estratégias acadêmicas, financeiras e patrimoniais. Então, não podemos aceitar jamais uma interferência. Quem pense nisso é um absurdo. Bom, eu fiz a mesma pergunta para os outros candidatos e vou fazê-la para o senhor. O que é que lhe motivou a pleitear esse cargo, essa vaga de reitor da UFPE? O novo reitor assume em julho, não é isso? Não, em outubro. Outubro, isso. Bem, o nosso projeto é um projeto coletivo, não é um projeto de Libonati nem do Zé Luiz, o nosso vice, né? Foi construído pela comunidade da UFPE com a participação de técnico administrativo, professores, alunos, né? Então foi um movimento grande
e que em um determinado momento as pessoas, esse grupo que vem crescendo, a gente está muito animado nessa reta final da eleição, definiu, olha, Libonati, toca isso. E o que me motiva, o que me dá segurança é minha experiência, né? Eu fui diretor de contabilidade e finanças da UFPE, diretor de controladoria, diretor do CCSA há 7 anos no meu segundo mandato, e então isso me dá a responsabilidade. Eu sei que os desafios são enormes, mas me dá segurança toda essa a minha biografia na UFPE, né? E antes de entrar na UFPE, eu trabalhei também em organizações no setor público, na área de administração, na área de planejamento. Isso me dá uma tranquilidade, conhecer a gestão pública. A gente pegando a carta proposta, a sua e dos outros candidatos, são propostas muito generosas, robustas, né? Eu pergunto para o senhor, e aí imaginando uma situação prevista, a não ser que alguma coisa mude aí no meio do caminho, uma situação prevista que é uma situação de poucos recursos, né, para a universidade. O senhor tem um plano B para aquela carta-programa que o senhor está apresentando como candidato, se não tiver dinheiro para cumprir tudo aquilo que o senhor propõe? Isso. Vai ser como? Boa pergunta, né, Estela? Na realidade, as nossas propostas, elas foram elaboradas, como a gente chama, no pé no chão, né? Tem todas as condições de serem executadas, né? Mesmo com poucos recursos. Isso, só que o que acontece, né? A gente vai, sim, brigar pela recomposição orçamentária, né? É necessário isso, quando a gente fala recuperação orçamentária do setor público, mas também a gente vai atrás de parcerias públicas, privadas. A UFPE é muito grande, ela tem uma imagem muito positiva e precisa avançar nisso, né? A gente não pode ficar só dependendo do Tesouro Nacional. Precisamos ir atrás de parcerias, como eu acabei de falar, da Petrobras, da Chesf, de organizações públicas e privadas. Mas aí essas parcerias estão só na área da pesquisa? Pesquisa, ensino, extensão e cultura, né? Todas as atividades acadêmicas da universidade. Então, é isso que a gente faz sem fazer. E outra coisa, não é que a gente está colocando no papel, né? Às vezes, as preocupações são papel, aceita tudo, mas não, é nossa experiência, a minha e a do Zé Luiz, do LICA, que é uma referência, né, em extensão, referência em pesquisa, internacionalização. Então, o objetivo é pegar as nossas experiências lá no CCSA, ao qual eu sou diretor há 7 anos, que a gente faz isso lá, a nossa captação via recursos, que a gente chama recursos, são recursos públicos, mas recursos gerados pelas as atividades da UFPE, o que a gente classifica isso como recursos próprios. Essas parcerias que o senhor coloca, as que já existem e as que o senhor pretende buscar, essas parcerias, elas garantem a continuidade das pesquisas na UFPE ou seria uma solução, digamos assim, parcial, de emergência? Não. A gente quer, na realidade, essas parcerias têm... A gente está vivendo um momento de discussões que são imediatas, né? Por exemplo, essa recuperação, agora o desbloqueio que a gente, inclusive a semana passada, a nossa chapa participou, né, do movimento, isso precisa ser imediato, né? Mas a gente tem que pensar na universidade de médio e de longo prazo. Então, essas parcerias vão estimular a pesquisa, o crescimento de pesquisa e, sim, auxiliar no processo, por exemplo, de atualização metodológica da UFPE, o que a gente chama metodologias ativas, né? A gente chegar mais próximo da universidade, isso vai facilitar muito o nosso ensino dentro da universidade, por exemplo, né? Todos eu não posso falar todos, mas os 3 programas, as cartas-programas que eu li para fazer as entrevistas hoje, a sua, a da professora Florisbela, do professor Alberto, essas cartas-programas têm pontos em comum. Aparecem colégio de aplicação, aparece o HC, aparece também, aparecem propostas ali na área de arte e cultura,
e aparecem propostas em defesa da comunidade LGBT, propostas contra o racismo, contra a xenofobia. A minha primeira pergunta, pegando aí essas propostas para essas comunidades de negros, a comunidade LGBT, enfim, estrangeiros que estudam na universidade, esse é um caminho sem volta da universidade pública? E eu pergunto porque esses segmentos estão na linha de fogo no Brasil que a gente está vivendo hoje. A gente está presenciando muita discriminação social, de identidade sexual. É papel da universidade pública e é um caminho sem volta trabalhar e defender essas causas, esses segmentos? Exatamente, Estela. É importante sempre que a gente tenha compromissos, né? E todos os candidatos me parece que estão declarando isso, e a nossa está claro, é no nosso programa. Estamos numa universidade pública, gratuita, laica, diversa, que vai ao encontro da tua pergunta. O respeito é fundamental dentro de uma universidade, não só dentro de uma universidade, fora até, e uma universidade com autonomia, autônoma. Esses movimentos precisam sim ser respeitados. A sociedade brasileira, apesar de tudo isso, essa visão mais conservadora que a gente acompanhou nisso, mas, por exemplo, as instituições estão dando respostas, as ruas, né, questionando, e, por exemplo, ontem o Supremo, né, você deve ter visto, deu uma demonstração de cidadania imensa ao criminalizar a homofobia. Né? Então, é resposta como essa que a gente precisa, respostas contundentes, respostas sérias, e mostrar que isso a gente não vai admitir, a sociedade. E a UFPE, como é formadora de opinião, né, ela está firme nisso. Né? Quando foi criado a diretoria LGBT, é um sinal importante, e a gente vai estimular isso, vamos avançar nessas discussões na universidade. A Universidade Federal de Pernambuco chega a ser vanguarda nessas políticas? Sim, né? Isso é um avanço importante, a preocupação do atual gestor, do anterior, né? O professor Amaro, o professor Anísio, isso é uma preocupação, é de vanguarda, sim. É um... Diagnóstico e propostas. Certo. Vamos começar pela Escola de Aplicação, Colégio de Aplicação, que eu não tratei com os outros candidatos. Queria tratar com sim. o senhor. O nosso colégio é uma referência, né? Um orgulho para todos da universidade. Uma proposta direta que eu discuti, inclusive, no pleno deles, é a gente oferecer vagas para os ensinos iniciais, né? E eles estão motivados com isso, os professores, porque você sabe, né, a qualidade, e com isso a gente faz um papel de inclusão perfeita. O Colégio de Aplicação serve como exemplo de melhores práticas para outros colégios, e aí incentivar isso é uma proposta que a gente tem, né, de maior também interação entre o colégio, o centro de educação e outras unidades da UFPE, está no nosso projeto. HC? A HC é algo importantíssimo, né? O HC, com todas as dificuldades que a gente sabe disso... Que são? As dificuldades financeiras, dificuldades financeiras, basicamente, porque aí você tem dificuldades que vão desde de infraestrutura e tal. Mas ele avançou muito nesses últimos anos, não é? E vem prestando um serviço à comunidade essencial, né? Um serviço, você tem ideia que o HC trata não só do Recife, não só de Pernambuco, né? Trata de todo o Nordeste, é uma referência em pesquisa, precisa avançar, logicamente, mas é uma referência. Temos o NUTES, né, o Núcleo de Telemedicina, um convênio com a Johnson & Johnson, que está desenvolvendo pesquisas, né, fundamentais. As residências nossas, que são altamente concorridas, né, as pessoas entram pelo mérito, que é o papel da universidade nisso. Então, o HC desempenha um papel relevante na nossa sociedade. A comunidade da Universidade Federal de Pernambuco chega a umas 40 mil pessoas? 40 de estudantes, né? Você tem 32 mil na graduação, mais 8 no estrito senso, mestrado e doutorado. E se a gente soma aí 6.500 servidores que
os servidores, né, técnicos e professores, e quem circula ali na universidade é 50 mil, é maior do que muitas cidades de Pernambuco e do Brasil, né? E aí o senhor vai ter que dialogar com 3 segmentos, os estudantes, os professores e os funcionários, os técnicos. Me indique o que é prioridade, por favor, para cada um desses setores, rapidamente, porque o tempo está acabando. Dialogar e trabalhar com eles. Na realidade, eles vão trabalhar com a gente, né? Os 3 segmentos são preparadíssimos, porque eles entraram lá por mérito, né? Os técnicos fizeram concurso, os professores também, e os alunos um processo do Enem, um processo, né, depois o SISU. Então, nós temos sim capital humano forte na universidade. Precisamos avançar em questões de infraestrutura, maior integração com a sociedade, maior integração interna, aumentar a internacionalização. A universidade é internacional, mas precisa avançar. E qualidade de vida. A gente vai trabalhar forte nesse item, porque é o que a gente considera que qualquer organização só funciona com motivação do seu recurso humano, né? Então a gente vai trabalhar forte nisso. O projeto de construção de um cinema da UFPE? Isso, o cinema já existe. Rapidamente, o senhor tem um minuto para as considerações finais. Perfeito, Estela. O cinema já existe, a gente precisa tocar o cinema, como também outras áreas de lazer. A concha acústica, o nosso complexo, que é o centro de convenções, a gente precisa urgente colocar esse equipamento. É algo importante para a sociedade pernambucana e para a região, né? Para os nossos teatros, nossos congressos, que são importantíssimos que isso ocorra. Então a gente vai dar atenção forte nisso também. Vou lhe desejar boa sorte. Muito obrigado. Nessa reta final aí de campanha. Isso. E, sim ou não, o senhor acredita que a lista tríplice vai ser obedecida? Vence a tradição? O que aparece no topo da lista vai ser o escolhido pelo governo federal? Isso, acreditamos que nós, das 59, todos também, quem for o primeiro vai ser sim escolhido. Agora, precisamos ficar de olho nisso, né? Então, acredito sim que todos, quem for o primeiro vai ser escolhido. Boa noite mais uma vez, muito obrigada mais uma vez e boa sorte. Obrigado. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.